Oi, gente! Nessa aula nós vamos ver números complexos. Pessoal, vocês já se depararam com a seguinte questão? Quando vocês tentaram, por exemplo, resolver a raiz quadrada de um número negativo, menos 4. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Aí o que acontecia? A professora falava, não existe raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Por exemplo, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4 positivo. Então, gente, dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Não é possível encontrar isso. Incomodados com essa questão, os matemáticos começaram a pesquisar. E em torno do século XVIII, eles apresentaram o conjunto dos números complexos representados, olha, pela letra C, e com isso a unidade imaginária representada pela letra I. Através dessa unidade imaginária é possível encontrar raízes quadradas de números negativos, tá? Dentro do conjunto dos números complexos. Então vamos lá. Gente, essa unidade imaginária, ela diz o seguinte: I ao quadrado é igual a menos 1 ou I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, observe alguns exemplos aqui. Nós temos raiz quadrada de menos 4. Como ficaria essa raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de menos 4 a gente pode representar assim, não é? 4 vezes menos 1, não é a mesma coisa? Se eu for separar também, eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Quanto é raiz quadrada de menos 1? Ó, por definição, na unidade imaginária I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então aqui ó, é igual a I. Raiz quadrada de menos 4 é igual a 2I. Outro exemplo, raiz quadrada de menos 25. Podemos fazer assim, ó, 25 vezes menos 1. Vou separar as raízes aqui, ó, 25 vezes raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. Quanto é raiz quadrada de 25? 5. Raiz quadrada de menos 1, olha lá a unidade imaginária I. Menos 1, raiz quadrada de menos 1 é igual a I. Então aqui é I. Com isso, então, nós podemos fazer diversas raízes quadradas negativas, tá? Então, observem aqui, raiz quadrada de menos 100. Na prática, gente, é só a gente extrair a raiz do número, ó, raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. E aqui, ó, não é negativo? Que aqui tem o menos 1. Raiz quadrada de menos 1 é I. Olha, sempre observa aqui, ó. Raiz quadrada de menos 1 é I. Mais um exemplo. Raiz quadrada de menos 36. Extrai a raiz, 6, ó. Raiz quadrada de 36 é 6. E aqui não é negativo? Unidade imaginária I, que eu extraio a raiz. Outro exemplo, vamos fazer essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 49 é igual a 0. Como que a gente resolve? Passa o 49 para o outro lado com o sinal trocado. Então, x ao quadrado é igual a menos 49. Para tirar a potência daqui, o inverso da potência é raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 49. X é igual a mais ou menos raiz de 49 é 7. E aqui, ó, não é o negativo, unidade imaginária, que é menos 1, que é I. Bom, gente, através dos números complexos, nós conseguimos resolver equações quadráticas quando a gente tem um delta negativo. Pessoal, todo número complexo pode ser escrito da seguinte forma algébrica. Observem aqui, forma algébrica. Então ele é representado por Z é igual a mais BI, onde o A, gente, representa a parte real e o B a parte imaginária, porque ele carrega o I. O A e o B, eles pertencem aos números reais, são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, observe nos exemplos de um número complexo escrito de forma algébrica. Z
é igual a 5 mais 4i. Então, aqui, olha, nós temos a parte real. E aqui, olha, o 4 é a parte imaginária. Nessa expressão algébrica, o A, gente, é o número 5. Então, aqui é o 5. E o B é o 4. Então, B é o 4. Nesse outro exemplo aqui, o A, Z é igual a 6 menos I. O A, gente, a parte real é o número 6. E o B, a parte imaginária, porque carrega o I. Quanto vale aqui, gente, o B? Aqui tem um número 1 escondidinho, então aqui é menos 1. Nesse outro exemplo, Z é igual a 6i. Então, a parte real, gente, o A, ó, não tem, então é 0. E a parte imaginária, que carrega o I, é o número 6. Então, o B é o número 6. Pessoal, agora nós vamos trabalhar com operações envolvendo números complexos. Então, nós podemos fazer adição, subtração, multiplicação e divisão com os números complexos. Porém, antes vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes. Então, nós já sabemos, a forma algébrica de um número complexo é representada da seguinte forma. Z é igual a A mais BI, onde nós temos A é a parte real e B é a parte imaginária porque carrega o I. Também sabemos que a unidade imaginária I ao quadrado vale menos 1. Pessoal, temos também o conjugado de um número complexo, ou seja, o seu simétrico em relação ao imaginário. Então, nós temos aqui como exemplo do número Z, o número complexo Z é igual a A mais BI. Qual é o conjugado dele? Então, é indicado da seguinte forma, Z, a barrinha aqui em cima, e aí vocês vão inverter o sinal da parte imaginária, que é o oposto. Então, vai ser Z, a barrinha, né, igual a menos BI. Então, aqui, olha, não é sinal de mais? Então, a gente troca para menos, o que carrega a parte imaginária, o que tem o I. Então, observem nesse exemplo, fica mais fácil. Z é igual a 3 mais 4i. O seu conjugado, Z barrinha é igual a 3 menos 4i. Então, é só inverter. Aqui é mais, virou menos. Se aqui fosse menos, ia virar mais. É sempre o simétrico, o contrário. Então, vamos lá. Sejam esses números complexos aqui. Z1 é igual a 3 mais 5i. E Z2 é igual a 2 menos 3i. Vamos somar esses dois números. Vamos fazer Z1 mais Z2. Então, vamos lá. O que é Z1, gente? É 3 mais 5i. Então, vamos lá. 3 mais 5i. Mais Z2. O que é Z2? 2 menos 3i. 2 menos 3i. Agora vamos tirar do parênteses, né, esses números. Então aqui é só copiar, ó, 3 mais 5i. E aqui, gente, como é o sinal de mais, é mais tranquilo, porque, ó, mais com mais vai dar mais. Então aqui é mais 2. E aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Então, menos 3i. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária, tá? Então, olha, o 3 é real, que nós temos real também, ó. Mais 2, olha, então aqui, ó, real com real. 3 mais 2 é igual a 5. E agora, imaginária com imaginária. Mais 5i menos 3i, ou seja, 5. Tira 3, 2i mais 2i. Pessoal, esses outros exemplos aqui, nós temos, sejam, né, Z1, que é 3 mais 5i, e Z2, que é 2 menos 3i, então nós vamos fazer essa operação, Z1 menos Z2. Z1 é igual a 3 mais 5i, 3 mais 5i, menos Z2, 2 menos 3i, 2 menos 3i. Então, nós vamos tirar agora do parênteses. Então, aqui vai ser 3 mais 5i. E aqui, gente, olha, cuidado na regra de sinais. Então, ó, menos aqui com mais aqui, ó, na frente desse 2 tem um mais.
Então, menos com mais menos, então menos 2. Ó, menos com menos, ó, menos com menos é mais. Então, mais 3i. E agora vocês vão somar real com real, imaginário com imaginário, tá? A parte. Então, nós temos aqui, ó, 3 que é real, 3 positivo, e aqui, ó, 2 negativo. Então, 3 menos 2 é 1. 1. Agora, imaginário, nós temos mais 5i mais 3i. Então, olha, 5i mais 3i, 8i. 8i. Esse outro exemplo aqui, uma multiplicação. Então, nós temos Z1 vezes Z2. Vou colocar Z1. Ó, Z1, o que é Z1? Relembrando, Z1 é 3 mais 5i. 3 mais 5i. Vezes Z2, ó. 2 menos 3i. 2 menos 3i. Agora, o que vocês vão fazer? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, depois eu vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3i. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Mais com mais é mais. 3 vezes 3i. 3 vezes 3, 9. 9. E o sinal, gente, ó. Aqui não é mais com menos. Mais e menos é menos. Agora vamos para o outro. Vamos fazer esse aqui, ó. Vou fazer esse, depois esse. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, mas aqui é 10i, ó, porque é 5i vezes 2. Então vai ser 10i. E o sinal, ó, mais com mais é mais. O outro, 5i vezes 3i. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. I vezes i. I ao quadrado. E o sinal, mais com menos, menos. Bom, somar parte real, real, com real e imaginário com imaginário. Só que aqui, se vocês observarem, nós temos 15i ao quadrado. Gente, i ao quadrado, né, unidade imaginária, i ao quadrado, por definição, é igual a menos 1. Então, eu vou trocar aqui por menos 1. Então, eu vou fazer, ó, o 6 eu copio. Eu já posso fazer essa continha aqui, gente. Eu já posso fazer, ó, menos 9i mais 10i. Já posso fazer essa conta. Então, quanto é menos 9i mais 10i? Que é 10 tira 9. É igual a 1. É 1i. Então, mais 1i. Posso colocar somente i. E aqui, olha, i ao quadrado é menos 1. Copio esse menos daqui. Copio 15 vezes i ao quadrado eu troco por menos 1. Então, no lugar de i ao quadrado, menos 1. Então, aqui é uma multiplicação, porque é 15 vezes i ao quadrado. Então, é 15 vezes menos 1. Então, o resto eu copio, ó. 6 mais... Aqui, olha, ao invés de eu colocar 1i, eu vou pôr 1, vou colocar i direto. E aqui, gente, ó, 15 vezes 1 é 15. Aqui. E menos com menos é mais. Agora, eu consigo somar essa parte real, que é o 6 e o 15. Aqui eu vou somar esse 6, que é real, com esse 15, que é real. 6 mais 15. 6 mais 15 é igual a 21. Então, vou colocar 21. Mais i. Mais i. Pessoal, agora nós vamos fazer essa divisão que envolve números complexos. Então, vamos lá. Relembrando, nós temos Z1, que é 3 mais 5i, e Z2, que é 2 menos 3i. Então, nós vamos dividir Z1 por Z2. Vou copiar, né, o valor de Z1 dividido por Z2, que é 2 menos 3i. Pessoal, na verdade, há uma divisão desses números complexos, nós vamos transformar em multiplicação. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que pegar o denominador, 2 menos 3i, e multiplicar pelo seu conjugado, tanto o numerador quanto o denominador. Então, vamos lá. Observando aqui o denominador, 2 menos 3i. Aí, eu vou multiplicar
o numerador e o denominador pelo conjugado. Lembra o que é o conjugado? A gente tem que inverter o sinal da parte imaginária. Então, aqui é 2 menos 3i, o conjugado vai ser 2 mais 3i. Aí eu multiplico numerador e denominador pelo conjugado. É isso, gente. Agora é só efetuar essa multiplicação. Aqui no numerador, nós podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o 3, ele vai multiplicar o 2 e depois o 3 vai multiplicar o 3i. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3i. 3 vezes 3, 9i. E o sinal, gente, aqui não é mais e aqui também não é mais? Então, o sinal de mais. Agora, nós vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 5i vezes 2 e depois 5i vezes 3i. 5i vezes 2, 5 vezes 2, 10. 10i. 10i. E o sinal? Mais com mais, mais. 5i vezes 3i, 5 vezes 3, 15. I vezes i ao quadrado. E o sinal, gente? Aqui é quadrado, tá? E o sinal? Mais com mais, mais. Agora vamos ver o denominador. O denominador, o que nós podemos fazer? Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, ou nós podemos também aplicar a definição de produtos notáveis. Por quê? Nós temos aqui, ó, 2 menos 3i que multiplica 2 mais 3i. Ou seja, então aqui é o produto da soma pela diferença, que diz o seguinte: o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então eu vou usar essa propriedade. Então, o quadrado do primeiro termo, o primeiro termo é 2. 2 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é esse aqui, ó, 3i. 3i ao quadrado. Pessoal, olhando aqui o numerador, nós podemos fazer essa conta aqui, ó, a parte imaginária, o 9i mais 10i. E também podemos fazer aqui, ó, o i ao quadrado, gente. Lembra, a unidade imaginária i diz o seguinte: i ao quadrado é igual a menos 1. Então, no lugar aqui, ó, do i ao quadrado, nós podemos substituir pelo valor, que é menos 1. Então, vamos lá. O 6 eu vou copiar. 9i mais 10i, 19i. Então, mais 19i. Aqui, ó, não é 15, só que é i ao quadrado. No lugar de i ao quadrado, eu vou colocar menos 1. Então, mais 15 que multiplica, porque aqui é uma multiplicação, que multiplica menos 1. Isso é o numerador. Agora, vamos para o denominador. O quadrado do primeiro, que é o quadrado aqui do primeiro termo, 2 ao quadrado, 4. Menos, aqui, olha, o segundo termo, 3 ao quadrado e depois i ao quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. I ao quadrado, né? Porque aqui tem o número 1, então 1 vezes 2, i ao quadrado. I ao quadrado. Bom, aqui também, ó, nesse i ao quadrado, nós podemos substituir pelo valor, que é menos 1. Então, aqui nós vamos substituir por menos 1. Fazendo a continha do numerador primeiro. Aqui eu tenho, gente, ó, 6 mais 19i mais 15 vezes menos 1. Então, nós vamos fazer essa multiplicação 15 vezes menos 1. Então, vai ser 6 mais 19i, 15 vezes 1, 15. Só que aqui é menos 1. Então, 15 vezes menos 1 é menos 15. Menos 15. Sobre, aqui eu copio 4. Aqui, olha, não é 9 vezes menos 1, certo? Porque aqui vai ficar menos 1. Deixa eu colocar aqui, ó, 9 vezes menos 1. Então, igual. Fazendo aqui o numerador, 6 menos 15. 6 menos 15 é igual a menos 9. Menos 9. Copia o 19i, né? Mais 19i. Mais
19i sobre, aqui olha, vai ser 4, 9 vezes menos 1. Então, ó, 9 vezes 1 é 9, só que aqui esse menos com esse menos dá mais. Então, vai ser mais 9. Então, vai ser menos 9 mais 19i sobre 4 mais 9, 13. Podemos representar dessa forma, ou se vocês quiserem representar na forma algébrica A mais BI, então quanto vale A? O A vale menos 9 sobre 13, menos 9 sobre 13, mais o BI, que é 19i sobre 13. 19i sobre 13. Bom, pessoal, nós estamos finalizando nossa aula sobre números complexos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as novidades. Obrigada e até a próxima aula!